Só vamos à resolução da lista de exercícios, começando pela parte teórica. Então, eu vou resolver alguns exercícios teóricos, 3 primeiros. Assim como eu não vou resolver todos os práticos, que eu coloquei exercício prático pra caramba nessa lista, mas eu vou resolver aqueles que eu julguei que são os principais, e aí fico disponível para tirar dúvidas tanto dos resolvidos quanto dos não resolvidos. Começando então pelos exercícios teóricos e pelo primeiro exercício dos exercícios teóricos, complete as lacunas abaixo. Então temos que o fluxo de execução de um programa pode ser alterado por meio de instruções de, nós vimos dois conjuntos, né, de instruções aí separados pelos seus respectivos tipos, que são as instruções de seleção, na qual nós definimos qual trecho ou se um trecho de código vai ser executado ou não, e as instruções de repetição, que nós fazemos um trecho de código ser executado repetidas vezes, tá? Não infinitas, né? Pode, se quiser colocar infinita, pode ser, mas normalmente um determinado número de vezes. Esse número de vezes vai ser determinado de acordo com alguma condição, tá? A instrução, alguma coisa utilizada para executar uma ação quando uma condição for verdadeira e outra quando for falsa. Então, se eu tenho duas ações, uma para verdadeira e outra para falsa, é o if else, ou ainda você pode pensar, mas nós vimos o operador ternário. O ternário é operador, não é instrução, ok? Se o operador, aqui pode ser, eu estou usando incremento, né? Pode ser pré ou pós-incremento, vamos lá, for utilizada uma variável, primeiro ela é incrementada por 1, e então seu novo valor é utilizado na expressão. Então, para o primeiro incrementar e depois utilizar o valor, nós temos que utilizar o pré-incremento. Né? A instrução do while tem essa condição de continuação do loop, alguma coisa de executar o corpo do loop. Então, aqui a palavra que mais encaixa aqui é antes de executar o corpo do loop, certo? É teste no início. Inclusive, pode ser que eu não execute o corpo da instrução de repetição nenhuma vez, se inicialmente a condição for falsa. A instrução, alguma coisa, seleciona entre múltiplas ações com base nos possíveis valores integrais, tá, de uma variável ou expressão, é o switch, tá? Uma entre várias, que eu utilizei o termo integral, eu tinha utilizado o valor discreto, né, mas ambos podem ser utilizados como sinônimos. Mas enfim, não posso aplicar para variáveis que tenham infinitos valores. A instrução alguma coisa, quando executada em uma instrução de repetição, pula as instruções restantes do corpo do loop e prossegue para a próxima iteração do loop, tá? Então o segredo aí do pulo, né, para a próxima iteração é que define o contínuo e não o break, porque o break não vai pular para a próxima iteração. O break encerra o loop, se eu estivesse utilizando, obviamente, dentro de um loop, tá? Opa, pulou. O operador alguma coisa pode ser usado para assegurar que duas condições são ambas verdadeiras antes de escolher certo caminho da condição. É o operador, o e, ou o operador AND. Okay? 2. Determine se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, uma instrução de seleção especifica que uma ação deve ser repetida, não é instrução de repetição. Então, só por isso já está falso. O Java fornece operadores aritméticos de atribuição composta. Mais igual, menos igual, porcentagem igual, vezes asterisco igual, perdão. O porcentagem igual está aqui. E o barra igual, divisão igual. Para abreviar expressões de atribuição, sim, são as operações de atribuição composta, como nós vimos. Especificar a ordem que as instruções, ações são executadas em um programa chamado de controle de programa, controle de fluxo do programa. Ok, verdadeiro. O caso default é requerido na instrução de seleção switch? Não, ele não é requerido, tá? Tanto é que nós fizemos programações sem o caso default, então até chegar no caso default eu estava executando o switch sem ele. Só que caso você queira executar alguma ação, caso os casos anteriores não batam, né, você pode executar o caso default ou programar o caso default, mas ele não é obrigatório. Então não é requerido na instrução switch, isso é falso. A instrução break é requerida no último caso de uma instrução de seleção switch? Não, no último caso é justamente o caso que a gente não precisa dela, portanto é falso. A expressão x maior que y e a menor que b é verdadeira se x for maior que y, tá? Ou a for menor que b. Então o segredo aqui está o ou, né? Porque isso daqui é um e, então não é um ou outro, é um e outro, então essa é falsa também. Ou a expressão contendo o operador pipe, que é o do ou, é verdadeira se um ou ambos de seus operandos forem verdadeiros. Verdadeiro, tá? O ou pode ser só um dos termos, né? Ou operandos, como eu falei. Ou ambos os termos forem verdadeiros para o resultado do ou ser verdadeiro.
Para testar uma série de valores de uma instrução switch, utilize um hífen, como se fosse um tracinho, entre valor inicial e valor final, como se eu tivesse um tracinho 5, então um caso de 1 a 5, por exemplo. Isso daí não existe no switch. É falso. Instruções do tipo do while e for, só faltou estilizar o for para ficar mais parecido, são executadas ao menos uma vez, não, elas têm teste no início, portanto, pode ser que o corpo da instrução não seja executado nenhuma vez se inicialmente o teste for falso. 3. Identifique e corrija os erros em cada um dos seguintes conjuntos de códigos. Nesse while aqui, o que está faltando é fechar os parênteses do bloco. Vamos ver esse daqui, if gender igual a 1, imprima isso, else faça isso. O erro aqui está no ponto e vírgula, tá? Porque ficaria o else com uma instrução vazia e depois sempre, na verdade nem sempre imprimiria o main, porque está faltando inclusive as aspas aqui, o ponto e vírgula, tá? Então são vários erros aqui dentro dessa instrução. Int x igual a 1, vírgula total. While x menor que 10, total mais igual a x, mais x, qual que é o erro? O valor do total não foi inicializado para você fazer essa atribuição composta. Opa. E aqui, while x menor que 100, total mais igual a x, mais x, qual que é o erro aqui? Isso daqui é um loop infinito, tá? Porque quando eu não tenho as chaves, apenas a próxima instrução estará associada à minha estrutura de seleção ou de repetição, portanto, dentro do while, ele só vai fazer essa primeira instrução. Não havendo, portanto, incremento do valor de x, não incrementando o valor de x, eu não altero o valor de x, e se o valor do x for inicialmente válido, isso daqui vai ficar preso em um loop infinito. Então, o que faltou aqui seria colocar as chaves para fazer com que essas duas instruções pertencessem ao bloco do while. Okay? Com isso, matamos a nossa parte teórica. Vamos no próximo vídeo para a parte prática e até lá.